Olá, estudantes, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática dedicada aos alunos do nono ano. Hoje, nesta segunda videoaula, iremos estudar notação científica, que ainda tem a ver com o conteúdo de potenciação que a gente viu na primeira aula e você pode encontrar aqui no meu canal no YouTube. Então, a todos vocês que acompanham a partir de agora, os alunos da Escola João Duarte do nono ano e todos aqueles que porventura estão aqui acessando o meu canal no YouTube, vamos para mais esta aula, desta vez notação científica. Então, o que é a notação científica? É uma forma de escrever números usando potência de 10. Então, já o primeiro detalhe que a gente deve observar é a forma de escrever números onde a gente vai utilizar potências de 10, ou seja, potências em que a base sempre vai ser 10. É utilizada para reduzir a escrita de números que apresentam muitos algarismos. Imagina números enormes que a gente pode observar, a gente vai observar daqui a pouco, a velocidade da luz, a distância da Terra para o Sol, são exemplos que a gente vai ver aqui e vai reduzir este valor utilizando esta potência de base 10. Números muito pequenos ou muito grandes são frequentemente encontrados nas ciências em geral. E escrever em notação científica facilita fazer comparações e cálculos. Então, a partir dessa simplificação de eu pegar um número enorme com várias casas decimais, eu podendo transformar ele numa notação científica, a gente pode facilitar a comparação e os cálculos matemáticos. Então, um número em notação científica apresenta o seguinte formato. Então, eu vou ter x vezes 10 elevado a n. X vezes 10 elevado a n. Onde x é um número real igual ou maior que 1 e menor que 10. Então, este número x, que é representado pela variável x, sempre deve ser ou igual ou maior que 1, então nunca menor do que esse valor, e menor que 10, ok? Então, entre 1 e 10, maior ou igual a 1 ou menor que 10. Menor que 10 significa o quê? Que não pode ser 10, então só até 9,9. por exemplo, e n, um número inteiro. Então, o n aqui, ó, relembrando da potência 10 elevado a n, quando eu substituo o n por um valor, eu estou dizendo que esta base 10 vai ser multiplicada a quantidade de vezes que estiver aqui no expoente n. Então, x, recapitulando, x vai ser o número real, que eu vou encontrar daqui a pouco nos exemplos, e n vai ser um número inteiro, que também vocês vão aprender como encontrar este número inteiro. Então, alguns exemplos já para vocês. Eu tenho aqui esse número enorme. Como é que a gente faz, professor, para conseguir ler este número? Então, a gente observa que aqui, ó, a gente tem a unidade dezena, né, a centena simples. Depois, a gente vai ter a centena de milhar. Por exemplo, se aqui fosse 1, seria 100 mil. Depois da centena de milhar, já tem centenas de milhão. Então, aqui, por exemplo, seria, se tivesse 1 aqui, seria 100 milhões. Depois da centena de milhão, avançando mais para essa outra casa aqui decimal, eu já vou ter centena de bilhão. Ó, centena simples, centena de milhar, centena de milhão, centena de bilhão. Se aqui tivesse 1 no lugar do zero, seria 100 bilhões. Depois, no lugar do 5, ó, depois que a gente avança mais duas casas, sempre nessa daqui do espaço, a cada 3 casas a gente está avançando, eu já não tenho mais. Aqui era simples, milhar, milhão, bilhão, trilhão. Ó, aqui até aqui é trilhão. 590 trilhões. Depois de trilhão, a gente tem quatrilhão. Então, o próximo valor aqui não é centena, mas é unidade. Depois que dá centena, a gente retorna para unidade. Então, aqui é unidade de quatrilhão. Então, a gente vai ter aqui 6 quatrilhões e 590 trilhões. Então, 6 quatrilhões e 590 trilhões. Um número enorme, não é isso? Então, ó, observando esse número aqui, ó como a gente
pôde reduzir, simplificar ele. Então, o que foi que aconteceu? De forma bem rápida, aqui a gente vai se aperfeiçoar nos exemplos daqui a pouco, vendo o passo a passo, mas observa que, para chegar a esse valor, o que é que eu fiz? Observo o meu primeiro valor inteiro aqui. Da esquerda para a direita, eu tenho o valor 6. Então, coloquei o 6. Então, reescrevo o 6 aqui na frente e vou colocar uma vírgula. E tenho mais dois números inteiros aqui diferentes de 0. Então, eu posso pegar, copiar esses dois números até onde terminar, até onde chegar o último valor antes do primeiro 0 aqui da esquerda para a direita. Então, o último número aqui, diferente de 0, é 9. Então, sempre a vírgula aqui nesse primeiro inteiro, da esquerda para a direita. Repito os outros dois. Se tivesse mais outro número aqui, um 5, por exemplo, ficaria 6,595, certo? Então, 6,59. E a partir do 6, a partir que eu preenchi esse espaço aqui com a vírgula, eu conto quantas casas decimais tem. Lembrando que ao fazer essa redução desta casa decimal, colocando essa vírgula aqui, eu observo que eu tenho que pegar este valor aqui, multiplicá-lo pela base 10, certo? Como a gente viu anteriormente, a gente está substituindo aqui, ó, o x se tornou 6,59, o 10 ele sempre vai existir, repetir o 10, e agora quem será meu n? O meu n será a quantidade de casas decimais que tem do 6, no caso, a partir do 5 em diante, porque a partir da vírgula o primeiro número é 5. Então, se eu observar aqui, eu vou ter 3, 6, 9, 12, 15 valores, ok? Então, o expoente aqui será 15. Então, será 6,59 vezes 10 elevado a 15. Então, essa redução para a notação científica deste valor é 9. Aqui agora eu tenho 0,00000000016. São 2, 4, 6, 8, 10 números zeros após a vírgula. Observa que esse número já está na forma decimal. Então, eu não vou pegar aqui o primeiro número agora, certo? Porque aqui já está com a vírgula. Então, eu vou observar qual é o meu primeiro número, começando a partir daqui. Da esquerda para a direita, qual é o meu primeiro número diferente de 0? Meu primeiro inteiro aqui diferente de 0 vai ser 1. Então, a vírgula vai ficar a partir do 1. Sempre a partir do primeiro número que seja diferente de 0. Então, 1, coloco a vírgula, após o 1 só tem o 6. Então, repito o 6. Então, vai ficar 1,6 vezes, novamente, a base 10, recapitulando, ó, daqui do meu formato, x vezes 10 elevado a n, substituir o x por 1,6 vezes o 10 e o n. Quem será meu n? Será a quantidade de casas decimais do 1, ou melhor, daqui da vírgula à direita até onde eu coloquei a outra vírgula. Onde foi que eu coloquei a vírgula? Eu tinha colocado a vírgula aqui, né? Vou colocar aqui só para vocês perceberem, certo? Vou colocar até uma barrinha. Pronto, colocar uma barrinha aqui para vocês poderem contar. Então, quantas casas decimais eu vou ter contando de uma vírgula até a outra? Depois eu apago ela. Observe que eu tenho 2, 4, 6, 8, 10. O 1 é o último, 11. Então, eu vou ter 1,6 vezes 10 elevado a menos 11. Observa que neste caso, o expoente ficou negativo. Então, a gente vai aprender nos próximos passos como eu sei que um expoente vai ser positivo e o expoente vai ser negativo, tá certo? Então, transformar um número em notação científica. Veja abaixo como transformar os números em notação científica de forma prática. Primeiro passo: escrever o número na forma decimal. Então, meu primeiro passo vai ser escrever um número na forma decimal com apenas um algarismo diferente de 0 na frente da vírgula. Então, meu primeiro passo é esse: escrever um número na forma decimal, como eu fiz aqui nesses exemplos anteriores, com apenas um algarismo diferente de 0 na frente da vírgula. Segundo passo: colocar no expoente da potência de base 10 o número de casas decimais que tivemos que andar com a vírgula, que é justamente aquela contagem que a gente faz de uma casa decimal até o final dela, até o último valor.
Se ao andar com a vírgula o valor do número diminuiu, o expoente ficará positivo. Ou seja, observando aqui a letra A, quando eu coloquei a vírgula ficou 6,59. O valor ficou menor do que o que a gente tinha primeiro exposto. Esse número grande ficou menor ou maior? Ficou menor, não foi 6,59. É menor com certeza do que 6 quatrilhões, tá certo? Então, se é menor, o expoente vai ficar positivo. Agora na letra B, eu tinha 0,00016. Quando eu adicionei aqui a vírgula para ficar um número decimal, ficou 1,6. Com certeza 1,6 é maior do que 0, todo esse valor aqui. Então, se o valor, ao transformar no decimal, na segunda parte, aumentou, quando eu troco na fórmula, então esse expoente vai ficar negativo. A gente vai praticar alguns exemplos daqui a pouco para vocês entenderem melhor, tá certo? E o terceiro passo é escrever o produto do número pela potência de 10, que é justamente transformar aqui neste resultado, que é o que queremos na notação científica. Vamos ao exemplo. Transformar o número 32.000 em notação científica. Então, o primeiro passo, a gente tem que andar, né? A palavrinha que a gente usa matematicamente, andar com a vírgula, deslocar ela, colocando-a entre o 3 e o 2, pois desta forma ficaremos apenas com o algarismo 3 antes da vírgula. Então, vamos responder aqui. Então, reescrevendo o número, a gente tem 32.000. Então, 32.000 vai ser igual. Deixa eu mudar a cor aqui. 32.000. Então, relembrando os passos anteriores, a gente vai colocar a vírgula a partir do primeiro número inteiro. Então, já de imediato, que é diferente de 0, no caso é o 3. Então vai ficar 3,2. OK? Parei no 2, não tem mais nenhum número inteiro, os demais são 0. Então 3,2. Lembrando que a gente está substituindo naquela fórmula que diz que x vezes 10 é elevado a n, tá certo? Observam a fórmula, x vezes 10 é elevado a n. Então vai ficar como? Meu x vai ser 3,2 vezes 10. Aí agora, professor, meu expoente vai ser positivo ou negativo? Então, este é o detalhe que a gente deve observar. Observando que o valor era 32.000, quando eu reduzi ele aqui para um número decimal, ele se tornou 3,2. 3,2 é um número menor que 32.000. Então, quando o valor do número diminui, o expoente vai ficar positivo. Então, eu vou ter aqui 10 elevado a quanto? Eu conto a partir de onde eu coloquei a vírgula. A vírgula não ficou aqui? Então, a partir do 2, eu tenho quantos números? A partir da vírgula? Tenho 4 valores. Então, meu expoente vai ser 4. Então, muito fácil, tá certo, pessoal? Muito fácil de responder isso. Lembrando da nossa fórmula, x vezes 10 elevado a n. Então, o que é que a gente fez? X é 3,2 vezes o 10 elevado a n, que é 4, tá certo? Substituição bem simples. Então vamos para o próximo exemplo. A massa de um elétron é de aproximadamente 0, esse monte de zero aí, 911 gramas, certo? Daqui a pouco a gente vai contar aí, porque a gente tem que saber. Então vamos transformar esse valor para notação científica. Então como é que vai ficar? Primeiro, a gente anda com a vírgula colocando-a entre o 9 e o 1. Pois desta forma ficaremos apenas com o algarismo 9, que é o primeiro algarismo diferente de 0 antes da vírgula, certo? Porque vejam só, a gente já observa que aqui é um número decimal, tá? É outra sacada que você pode também imaginar. Quando é um número aqui já decimal, 0, com certeza quando a gente for transformar ele num novo valor decimal, ele vai ficar maior do que esse, tá certo? Porque a gente não sabe que o valor tem que ficar entre 1 e 10, e esse valor aqui é menor que 1. Então observa aqui 0,0000911 é menor que 1.
Como pela minha regrinha lá dos passos, eu sei que o valor tem que ficar entre 1 ou igual a 1 e menor que 10, com certeza essa minha potência aqui vai ter, a base vai ser elevada a um expoente negativo, certo? Então, como é que vai ficar? A resposta... Opa! Reescrevendo o número 0, vamos contar logo quantos zeros tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Lembra aí, 27. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 911. Isso aqui vai ser igual a quem? Ao meu valor x. X vai ser quem? Observando o número aqui, quando eu passo todas essas casas decimais, qual é o valor diferente? O primeiro valor diferente de 0 é o 9. Então vai ficar 9, é aqui onde eu vou colocar a vírgula. E eu vou escrever os demais números, certo? Depois do 9, que é o 11. Feito isso, atribuir esse valor, substituir no lugar do meu x vezes... A base sempre vai ser 10. E observa que o valor 9,11 ele é maior que 0,000911, certo? Então, se ele é maior, quando o valor aqui do meu x ficar maior, o expoente vai ser negativo. Então, vai ficar 10 elevado a menos... Eu contei quantos zeros? 27. Até aqui é 27, mas a vírgula ficou aonde? A vírgula ficou aqui. Então, se a vírgula ficou aqui, é 27. Também o 9 está incluído, então mais um, 28. Então, essa resposta já estava aqui. Ó, a massa do elétron é 9,11 vezes 10 menos 28. 10 elevado a menos 28 gramas, certo? Então, aqui, ó, conforme já estava sendo falado aqui, para colocar a vírgula nesta posição, a gente deslocamos 28 casas decimais. Lembrar que ao colocar a vírgula depois do 9, o número ficou com um valor maior. Como eu falei, então, para não modificar seu valor, o expoente ficará negativo. 3. Escreva em notação científica os valores a seguir. Então, vamos lá. Distância da Terra ao Sol, 150 milhões de quilômetros. Lembrando aqui, ó, centena simples, centena de milhar, centena de milhão, 150 milhões. Isso aqui vai ser igual a quem? Qual é o primeiro valor meu aí inteiro quando eu desloco? Quando eu imagino da esquerda para a minha direita, é o 1. Então, de imediato eu sei que a vírgula vai ter que ficar aqui. Então, 1, vírgula, quem é o próximo inteiro aqui que eu tenho? Diferente de 0, é o 5, certo? Se eu já tivesse um 0 aqui, no lugar do 5, eu não precisaria colocar 1,0, certo? Fica a critério, também não interfere nada. 1,0 como sendo 1 também dá a mesma coisa. Mas para não atrapalhar, a gente sempre coloca o próximo número, uma ou duas casas, dependendo de quantos valores aqui inteiros diferente de 0 tiver. Então, 1,5 vezes a minha base, lembrando que é sempre 10. Observa que 1,5 é menor que 150 mil, certo? 1,5 é menor que 150 mil. Então, quando o valor aqui do meu x fica menor, o expoente, consequentemente, será positivo. Então, eu vou contar da onde? A partir da casa decimal até o último valor. Então, vai ficar elevado a 7. Opa, vai ficar 10 elevado a 7. Que eu tenho 2, 5, 8. Opa, desculpa. 8. É onde eu tirei 7. A partir do 5, o 5 também é incluído, certo? Aqui eu tenho 2, mais 3, 5, com mais 3, 8. Então eu vou ter 1,5 vezes 10 elevado a 8. Deixa eu colocar aqui de vermelho para destacar. Letra B. Velocidade da luz. Aproximadamente 300 mil quilômetros. Então, vamos reescrever aqui 300 mil quilômetros.
igual. Observa, 3 é o valor aqui diferente de 0, o primeiro valor é diferente de 0. Então, 3. Então, como eu disse, pode ficar 3,0 vezes 10, pode ficar só 3 vezes 10, certo? Dá o mesmo resultado. Vamos colocar assim, 3,0 vezes 10. Aí eu conto, a vírgula já estava aqui no 3, não é isso? Ó. A vírgula estava aqui. Então, vou contar quantas casas decimais a partir da vírgula. 5 casas decimais. Então, meu expoente vai ser 5. Positivo ou negativo, professor? Positivo. Por quê? Porque 3,0, quando eu escrevi aqui, ele é menor que 300 mil, tá certo? Isso aqui é fácil de identificar. Então, 3,5 vezes 10 elevado a 5, certo? É a mesma coisa se eu fosse escrever assim, certo, pessoal? 3 vezes 10 elevado a 5, tá? Correto também. Diâmetro da molécula da água. A gente já observa que é um valor menor do que 1. Então, quando a gente observa isso, ó, já um número decimal que inicia aqui, ó, com 0, então a gente já pode prever que esse valor vai ter expoente negativo, certo? Mas vamos fazer a comparação por via das dúvidas, certo? Então, a minha resposta vai ser, reescrevendo aqui, 0, temos 2, 4, 6, 8, 9 zeros, 280, igual. Andei da esquerda para a direita, 0, 0, 0, 0, 0, não encontrei. Qual é o próximo número, o primeiro número diferente de 0 que eu vou encontrar? É o 2. Então eu vou correndo da esquerda para a direita até chegar nesse primeiro número, é o 2. 2, quem são os próximos valores? 80, 2,8 dá a mesma coisa, professor? Dá, 2,8 também é a mesma coisa, certo? 2,80 vezes base 10 elevado a um expoente que vai ser quanto? Eu conto desse 0 até onde eu coloquei a vírgula. A vírgula ficou aonde? Aqui no 2. É sempre bom a gente colocar uma vírgula aqui para a gente não ultrapassar essa contagem e ir até o final, tá certo? Então, ó, a gente vai contar essa quantidade aqui, ó. Entre uma vírgula e outra eu tenho 2, 4, 6, 8, 10 casas decimais. Positivo ou negativo? 2,80 é maior que 0,000000280. Então, se é maior, consequentemente, meu expoente vai ser negativo, que no caso vai ser menos 3, 6, 9, 10 elevado a menos 10. 2,80 vezes 10 elevado a menos 10. Letra D. A gente finalizar nosso último exemplo. Diâmetro de um elétron. 0,000. Eu estou perdendo tempo. Vamos copiar. Não é verdade? A gente não perder tempo. Então, minha resposta vai ser... Nunca fica como eu quero. Agora, minha resposta vai ser quem? Observa o seguinte. A vírgula sempre deve ficar à frente do primeiro número que eu encontrar diferente de 0. Eu vou passeando por aqui, ó. Não tem nenhum número aqui diferente de 0. Vai chegar aqui só no 1. Aí, professor, a vírgula é aqui antes ou é depois? Depois do primeiro número diferente de 0. Então, o primeiro número diferente de 0 que eu encontrei só foi 1. Então, a vírgula ficaria aqui. 1, eu sei que 1,0 é a mesma coisa, certo? Como eu não tenho mais nenhum número aqui à frente do 1, eu posso deixar só 1. Mas 1,0 está errado? Não, está errado, certo? Pode deixar 1, pode deixar 1,0. Ok? Então, vai ficar 1 vezes base 10. Observa que 1 é maior do que esse número. Que esse número aqui é 0,00001. Então, 1 é maior. Então, se 1 ficou maior, vou colocar a vírgula aqui para a gente não esquecer. Então, consequentemente, essa minha base 10 vai ser elevada a um expoente negativo. Então, que expoente vai ser esse? Vamos contar. Quantas casas tem aqui? 3, 6, 9, 12, 15, 18. Então, vai ficar 10 elevado a menos 18. Ou melhor, se eu conferir para não estar errado. 1 vezes 10 elevado
a menos 18. Conta de uma vírgula até a outra, certo? Todos os valores que estão entre as duas vírgulas. Aqui depois a gente pode tirar, só para a gente auxiliar no cálculo. Então, foram esses os exemplos da aula de notação científica. Aqui tem uma tabelinha de notação científica com as potências de base 10. 10 elevado a 1, 10. 10 elevado a 2, 100. Observando, né, que a gente sempre repete o 1 e conta a quantidade de zeros vai ser igual ao valor do expoente. Então, por exemplo, 10 elevado a 7 é o 1 escrito 1 e a quantidade de zeros vai ser o que determina o expoente, no caso 7. Vou colocar 7 zeros, certo? A quantidade, o zero aparece aí 7 vezes. Para negativo, observa só um detalhe: 10 elevado a menos 1 vai ser igual a 0,1, que era uma casa decimal. 10 elevado a menos 2, 0,01. Eu sempre estou diminuindo, estou colocando, porque esse zero aqui, ó, da vírgula já entra na contagem, certo? E como funciona isso? É muito simples. É como se o número estivesse escrito de trás para frente. Por exemplo, ó, 10 elevado a 3 é 1000. Aí 10 elevado a menos 3, eu reescrevo 1000 ao contrário, 0001. E a vírgula sempre vai ficar após o primeiro zero da esquerda para a direita. Então, não tem erro, é sempre pensar o contrário. 10 elevado a 9 é o 1 mais 9 zeros, que é a quantidade aqui do expoente, certo? Que aqui eu vou ter este valor, unidade da centena, de milhar, de milhão. Vou ter aqui 1 bilhão, certo? Então, escrevendo 1 bilhão ao contrário, eu vou ter aqui novamente a quantidade de zeros igual a 9 e o 1, e eu sempre coloco a vírgula aqui no primeiro zero. Então essa vale para as potências de base 10, ok? Esse exercício fica para vocês responderem, tá certo? Exercício: escreva os números a seguir em notação científica. A gente faz a correção, a resolução nas próximas videoaulas, ok, pessoal? Então, estudem, se dediquem, explorem bem o conteúdo de notação científica. Quiserem também, acessem o site www.todamateria.com.br/notação científica ou também /matemática. Você vai encontrar todos os conteúdos aqui das minhas videoaulas. Então, tenham todos bons estudos, fiquem com Deus, se dediquem e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau!